Boa noite, estamos reunidos para a segunda parte do nosso podcast com o tema Plano B, aqui no AML Cast, na Associação Médica de Londrina, em parceria com o grupo Vitra In Vitro. Meu nome é Lucas, Dr. Marco Aurélio Cruciol. Doutor. E estamos com dois convidados especiais aqui hoje, continuando a nossa conversa, Dr. Horácio Moreira, Dr. Vinícius Delfino, urologista, nefrologista, professores da UEL e da PUC, ambos doutores, mas nosso assunto aqui não tem tanto a ver com isso, mas tem a ver como já começou na nossa conversa, né? Dr. Vinícius, então o senhor estava comentando anteriormente sobre justamente essa outra carreira que o senhor desenvolveu aí, né, Lucas? Quer aprofundar isso? Então, o doutor tinha comentado que a parte da família, que você disse que seu pai te deu uma direcionada nessa parte também, e eu vejo isso como uma parte que despertou muito interesse na minha vida também. Minha família, uma parte, trabalha com empresas também, e é um dos motivos que hoje em dia eu tenho interesse em empreender também. A parte de empreendimentos e inovação mexe muito comigo, eu acompanho isso bastante, principalmente pela internet. E eu queria aproveitar e perguntar para vocês como que hoje em dia vocês se mantêm informados a respeito dessas novidades de empreendedorismo, de inovação na área de vocês, onde vocês buscam essas informações, onde vocês acham que as pessoas não devem buscar essas informações. Fala, chefe. Isso é difícil, né, de você dizer, porque eu acho que essa questão de você empreender está muito relacionado com o que o Vinícius colocou ainda há pouco, que é a questão da formação. Quanto mais você estuda, mais você conhece, ou mais você se especializa, começam a aparecer oportunidades, né? Eu vou até relatar uma passagem da minha vida. Foi assim, né? Eu terminei residência, fui fazer depois mais oncorologia em São Paulo, voltei para Londrina, comecei a trabalhar no Hospital do Câncer, na universidade. E dentro do Hospital do Câncer, a gente tinha uma formação, eu brincava com meus pacientes, apesar da simplicidade, que era um hospital previdenciário, eles tinham um atendimento muito parecido que tinha no Sírio-Libanês, que era onde eu tinha ficado quando eu estagiei, porque a gente dava uma celeridade para atender aqueles doentes, a gente tinha uma facilidade ali no serviço, e a gente veio com aquela formação, aquela mente aberta de lá, e a gente conseguia, por incrível que pareça, um serviço providenciário, a gente conseguia dar aquele atendimento. E aquela clínica crescendo, e o hospital era muito rudimentar naquela época. E dali surgiu uma ideia de criar o primeiro serviço privado de oncologia de Londrina, que foi a ProOnco, né? Eu junto com mais 3 colegas, o Dr. Mário Liberati, a doutora Denise Akemi e o Dr. Roberto Coelho, montamos o primeiro. Nós ouvimos críticas de tudo que é lado. Vocês vão montar, isso aí não vai dar certo, não, quimioterapia é caro, a população só vai fazer através do sistema previdenciário, e na verdade aquilo foi um ovo de Colombo, né? Então, quer dizer, a formação mais a convivência com o meio abre um espaço para você descobrir onde empreender. E nós montamos aquilo foi um sucesso hoje. Essa ProOnco foi comprada, depois de uns 10 anos eu saí da empresa para me dedicar ao urolite. Depois a gente pode chegar até nesse episódio, mas a empresa prosperou de uma maneira fantástica e hoje faz parte de um conglomerado muito grande, que e o negócio que é o maior da América Latina. É óbvio, né? Sim, hoje qualquer um entende, porque a doença não escolhe, né? Eu sempre falo que não existe nada mais democrático que a doença, né? A doença não escolhe pobre, rico, negro, branco, né? Então, e o tratamento também tem que ser oferecido a todos os indivíduos, né? E às vezes ter essa visão, às vezes pode parecer loucura, né? Sim. Não, fomos muito criticados na época. Não, mas interessante isso, né? Sim. Toda vez que a gente sai da linha do habitual, a gente é criticado. Isso não tem jeito. Mas eu vou responder uma pergunta que você fez e até resistiu. Quando é que você começa a pensar? E eu vou falar assim, quando você tiver concretizado bem seu plano A. Porque antes não dá tempo. Não dá tempo. Assim, se você já não estiver bem estabelecido como médico, você não vai ter muitas folgas. A menos que você queira fazer um empreendedorismo de cara. Eu quero empreender para fazer
da minha profissão, uma profissão de empreendedor dentro da medicina. Aí é outra conversa. Né? Mas a gente vai perceber as oportunidades dentro disso. Né? Então, com o tempo você vai percebendo. Eu vou falar por mim, né? A experiência é mais ou menos parecida. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu estou com algum tempo que eu posso despender. Eu gostaria de ter um negócio, como eu disse, que tivesse alguns benefícios para mim no futuro. Mas a minha presença não pode estar lá o tempo todo. Eu tenho que escolher alguma coisa que eu faça e que não dependa só de mim. Que um preposto consegue fazer essa situação. Daí comecei escolhendo o lugar, e escolhendo o lugar, aí você conta com amigos, né? Eu contei com o Maurício, que ainda é o presidente da Emater em Santo Antônio, e o Maurício me indicou, falou, vai conversar com um fulano de tal, que é um cara 10, trabalha comigo, é um cara 10, e eu fui, né? Fui conversar, e em Figueira eu encontrei ele, perto de Curiúva, nem sabia direitinho onde que era isso, tivemos uma conversa ótima, gostei, mas antes de eu ir até lá, eu fiquei uns 5 ou 6 anos estudando a cultura. Então, como é que isso faz, o que tem de diferente, onde que eu posso, vamos dizer assim, ter dificuldades grandes. Primeiro a gente fez isso, mas aí nós começamos a trabalhar com uma fazendinha de orgânicos, que eu trabalhei alguns anos, depois eu resolvi que não era para mim, porque era muito trabalho, e daí dependia de mim, e o dinheiro que a gente ganhava não dava para dividir com 2 sócios. Simples. Então, arrendei minha parte. Você pode tomar conta disso. Depois a gente passou a trabalhar com florestamento de áreas devastadas. A gente comprava áreas devastadas por um preço bem razoável, e dentro disso foi. E daí foi passando para o florestamento na área de eucalipto, e foi melhorando, e a gente cresceu um pouquinho. Depois parou de comprar terra, porque a gente faz conta e percebe que se você arrendar, você faz um negócio melhor. Então isso vai aparecendo com o tempo, você vai aprendendo com o tempo. Mas eu falo, ou você sai já como um empreendedor da universidade para empreender dentro da medicina, ou você vai ter que estar atento, e precisa estar atento. Sim. Mas eu vejo até às oportunidades. Uma coisa comum que o senhor comentou, que o senhor foi especializando dentro da outra área também. Sim. Que eu acho que uma característica que nós temos, é pouco valorizada, é a capacidade de... Porque a gente estuda bastante, entendeu? Sim. Qualquer um, para chegar no sexto ano, você tem que estudar bastante. E às vezes é uma característica que faz muito bem também para quem quer empreender, para quem quer desenvolver outra habilidade. Eu acho que você tem que fazer curso, você tem que decidir o que você quer, escutar um monte, procurar pessoas que você confia, conhecer serviço, a gente fez bastante isso. Né? Então, assim, é uma coisa que hoje é razoável para mim, preenche o meu tempo. Então, o meu tempo é uma coisa gostosa. Né? Agora que eu estou aposentado da UEL e não estou mais nos plantões, é uma coisa que é muito prazerosa. Então, mas, por exemplo, se eu não gostasse de campo, não ia dar certo. Sim, exatamente. Você entendeu? Então é uma união de coisas. Se eu não gostasse do campo, eu não ia para lá. Eu gosto do campo. Então essa é uma paixão muito antiga. E só uma curiosidade, quanto tempo, por exemplo, nesse começo aí, o senhor dedicava? Por exemplo, uma semana? Olha, eu ia basicamente no começo, ia na sexta e voltava na sexta. Porque eu não tinha lugar para ficar. O hotel que tinha lá, a primeira vez que eu fui ao hotel, essa é uma peculiaridade, eu entrei para me registrar no hotel e a moça perguntou para mim, eu devia estar péssimo, a moça perguntou para mim assim, como que é seu nome? Eu falei, eu quero um quarto. Como que é seu nome? Vinícius. Ela anotou Vinícius. Eu perguntei para ela, quanto custa a diária? Isso tem 12 anos atrás. Ela falou, R$70, mas para o senhor eu faço por 50. Já de cara. Uma caridade. Então eu falei, isso não dá, porque tá bem ruim. E outra coisa, eu não tinha segurança nenhuma de ficar, porque o único coisa que a pessoa sabia era o prenome da pessoa. Então, quem está do meu lado no meu quarto? Então eu resolvi que eu ia, batia e voltava. Depois eu acabei construindo uma pequena casa e eu fico lá nos fins de semana. Mas, de novo, tem que gostar do campo. Mas ainda hoje o senhor fica mais aos finais de semana do que... Eu fico os finais de semana, geralmente, muitas vezes eu vou na sexta, cedinho,
Fico sexta, sábado, domingo e volto domingo à tarde. Sexta e sábado eu trabalho mesmo. A gente vai para o campo, vai para estudar, vai fazer geoplanejamento, tem que contratar, né? Contratar uma empresa e trabalhar dentro disso. Então, ela me leva na semana, se eu for fazer uma média, 3, 4 horas. Na semana não é muita coisa. Mas eu tenho um parceiro agrícola que é show. Sim. Então isso é uma coisa bem legal. Tem um parceiro agrícola que é show. É show e meu vizinho da chácara de baixo. Entendeu? Então a gente se dá super bem, as famílias se dão super bem, nós estamos trabalhando junto há 12 anos. Não tem uma queixa assim, você tem uma queixa. Aliás, eu tive muita sorte em todas as sociedades que eu tive. Isso é uma coisa ímpar. A gente ter sorte de contar com pessoas honestas e capazes, não é para todo mundo. Então isso é uma coisa que a gente deve agradecer. Vinícius, se não for invadir demais, você podia especificar, você trabalha com reflorestamento, exatamente como é que é o seu negócio, né? Só para ficar mais claro. Né? Sem problema nenhum. É o seguinte, a gente escolhe a área, né? Você pode comprar a área ou arrendar a área, e aí você planta. Então, alguém vem plantar para você, planta uma determinada área. No passado, a gente demorava em torno de 12 a 14 anos para tirar toras grandes. Ok? Estou falando agora mais técnico. Depois, o que nós observamos? Que o mercado não queria mais esse tipo de tora. Então, hoje a gente trabalha com um sistema bem mais interessante. Nós compramos alguns sítios, não juntos. Porque meu pavor é que pegasse fogo num dos sítios, pegasse fogo em tudo. Então, eles são dentro de um raio de 30 quilômetros, mas separados, né? E com 6 anos a gente consegue fazer o corte. 6 para 7 anos. Nós estudamos bonito. Olha aí, tá vendo? A gente estudou com o mesmo plantio, com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, para decidir quando cortar. E a gente viu que com 8 anos era o ideal, mas com 6 anos eu consegui antecipar o capital e reinvestir. Então a gente optou por cortar a partir dos 6 anos. E é assim que a gente funciona. Daí como são as coisas? Tem um amigo meu que chama William. O William, ele mora na Austrália. E na Austrália é comum o pessoal da medicina se aposentar com eucaliptos. E quando eu falei para ele que a gente terminava um plantio e começava outro, eu fui espinafrado porque ele disse, imagina, essas árvores são para durar 24 anos. Você está poluindo a terra, aquelas coisas. Você está poluindo a terra. E daí nós começamos a conduzir a rebrota. E que dá um rendimento tão bom quanto, talvez uns 5% menor, mas que custa 1/3 do plantio. Custa 1/3 do plantio, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E no começo eu tomei... pode falar cano? Tomei muito cano, porque a gente não sabia a quem vender. Então acaba vendendo para pessoas que não nos pagaram. Você vê que saiu até um ensaio clínico aí no meio. Depois você vai aprender e hoje funciona assim. Você quer comprar? Legal, pode comprar. A gente não tem um volume absurdo, mas quer comprar, tá. Então tá bom, quanto você quer comprar? X. Tá bom, paga primeiro e vem pegar depois. Essa é uma dica boa, tá? Achei muito interessante, doutor, toda essa dedicação e disciplina para você começar esse plano B que você falou pra gente, porque você falou, foram 6 anos estudando só o lugar para começar, né? E até hoje, pelo jeito, você não parou de estudar isso, porque não tem como mais, né? Não tem como. E mesmo assim, você não deixou de se dedicar à medicina também, né? Mesmo dedicando uma parte menor do seu tempo, você conseguiu, você falou 4 horas na semana, né? Mesmo assim, você conseguiu desenvolver um negócio que te agrada e que ocupa seu tempo. Que ocupa meu tempo. E que não é só isso, ele dá um retorno, né? Dinheiro. Porque se não desse retorno, eu ficava em casa. Não é hobby. Exatamente. Eu acho que algumas coisas foram colocadas aqui que a gente tem que ressaltar, né? Primeiro, o indivíduo, para ter uma formação médica, ele precisa estudar muito, né? Ele aprende a buscar informação, né? Outra coisa, né? Essa resiliência de ser médico, do exercício da profissão, te ensina humildade para aprender, né? A gente viu ali no exemplo do Vinícius que você tem como buscar informação
você tem a humildade para ir lá e ver como é que é e aprender isso, né? E de onde surge, eu acho que essa é uma pergunta que é interessante, de onde surge a ideia de você empreender fora da medicina? Eu acho que a gente até falou no começo, primeiro você tem que ter sucesso, porque se você não tiver sucesso, como é que você vai empreender? Se você não deu certo na sua profissão, como é que você vai fazer um plano B? Porque não sobra dinheiro, você está preocupado com a sobrevivência e tal. Para você dar certo, o início já foi muito claro, você tem que se especializar, você tem que, volto a dizer, se tornar necessário, porque aí você vai dar certo. E aí as oportunidades elas vão surgir dentro do seu próprio negócio, como médico. Eu dei o exemplo ali da empresa que a gente criou, primeiro a Pronco, depois o Urolite, né, e algumas outras que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da medicina. E a outra coisa é a família, que o Vinícius ressaltou, né? Porque nós somos família, né? Você, então, eu, por exemplo, tenho uma outra atividade agrícola que surgiu por um acaso com o meu pai, né? Ou seja, eu estava indo muito bem como médico, meu pai tinha uma atividade rural. Naquela época, esse movimento que infelizmente volta a ganhar espaço, que é esse movimento dos trabalhadores sem terras, né? Volta a ganhar espaço. Esse movimento invadiu uma fazenda que meu pai administrava, meu pai perdeu o emprego e nós filhos nos juntamos e compramos a primeira propriedade rural para ele. Meu pai era um funcionário de uma fazenda, né? E aí nós compramos aquela fazenda, reformamos aquela fazenda, tornamos aquela fazenda produtiva, né? E ali meu pai terminou a vida dele. Aliás, foi uma oportunidade enorme. Eu saí de casa muito jovem, com 15 para 16 anos. Fiquei até os 35 anos longe do meu pai, ou seja, 20 anos. Só encontrava meu pai fim de semana. E aí, como eu tive esse negócio com ele, eu tive a oportunidade de aprender com ele, né? Dentro daquela simplicidade que era a vida dele, o que eu aprendi. E aí eu peguei paixão por terra, né? E aí ao longo desses anos, isso é muito interessante, né? Eu fiz isso, ou seja, eu comprava fazendas abandonadas, arrumava essas fazendas, as tornava produtivas e vendia por um plus, né? E até hoje ainda eu faço isso, mas eu demorei uns 10 anos para perceber que na verdade eu gostava de comprar, arrumar e vender mais do que produzir, né? Então hoje eu estou invertendo isso, eu estou tentando criar uma matriz para a produção agrícola, né? Porque aí eu já estou pensando mais daqui a alguns anos que talvez eu vá deixar de ser médico, né? Então, full time, tem uma coisa para eu fazer. Não sei se vai dar certo isso, mas é um... E as informações também que eu sei que surgiram por causa da família, porque o senhor era de uma cidade menor, alguém deu a dica e falou que isso... Porque eu acho que uma outra... É uma coisa que eu até já comentei com os meninos aqui, que eu sou meio crítico, assim, não acho que dá para ensinar as pessoas a empreenderem, assim, não tem como dar uma aula, porque é um pouco de vivência, não tem como, um pouco de exemplo. Você às vezes, até o Dr. Mocelin, também estou no ar, o Dr. Pedro, outro exemplo, né? Nossa, que montaram um serviço de nefrologia no campo, aqui na década de 60, 70, e tem uma coisa que é a tal do convívio. Você não consegue fazer uma coisa diferente daquilo que você conhece. Então, assim, o doutor é diferente, que ele foi conhecer uma coisa que não era do meio, mas geralmente é alguém que dá uma dica que é próximo, né? Conviveu com o campo, vamos dizer assim, indiretamente a vida toda, você acaba tendo uma inclinação para aquilo lá. Acho que isso é uma característica muito relevante. E com certeza, e quando eu resolvi ir para lá, foi muito legal, porque eu fui conversar com esse rapaz que era gerente da Emater lá em Santo Antônio, e ele foi muito educado comigo, e aí nós somos amigos até hoje. E ele falou: olha, a sua ideia é ótima, o seu lugar é péssimo. Então, escolher aqui em Santo Antônio da Platina, porque eu estava trabalhando lá, para mim, eu trabalhava sexta, sábado e domingo, semana sim, semana não, era ótimo, porque eu podia cuidar. Ele falou: não, a terra aqui é muito cara e você está fora do polo madeireiro do Paraná. Então não adianta você vir aqui, você vai morrer no frete. Né? Daí você vai até lá conversar com o meu amigo. Então tem muitas coisas que são assim, acontecem para o bem da gente também. Né? E essa foi uma coisa que aconteceu para o bem, porque eu poderia ter começado e ter dado errado só por esse tipo de informação. Mas eu fui buscar a informação. Olha, fui falar com um cara que sabe. E ele falou: vou te mandar para um cara que é muito legal, sabe tudo, palavras dele.
sabe tudo de café e eucalipto. É um engenheiro agrônomo, né, formado, e realmente o cara é um avião. Trabalha, e o que é mais importante, uma boa sociedade. E sim, você tem razão. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com Anuar, Mocelin e Pedro, muito. E tenho certeza que ter trabalhado com eles me abriu muitas portas. Muitas. Então, eu sempre manifesto isso, que gratidão para mim é uma coisa que eu valorizo muito. E a gratidão que eu tenho por todos eles, né, é muito grande e não tem fim. Isso é uma coisa importante a gente reconhecer. Tá bom? Eu acho que esses exemplos assim é o que nos direciona no final. Você se espelha naquela pessoa e no final você acaba querendo mimetizar um pouco do que eles fizeram também. E Lucas, quer colocar só uma observação que eu queria fazer, que eu acho outro detalhe curioso é vocês serem os ativos nas decisões. Também que eu acho que outro ponto, às vezes, não é terceirizar a decisão de investir ou que investir para alguém, mas eu acho muito importante trazer essa decisão para si. Aí um outro ponto que eu acho que vale a pena, Vinícius, né? E se você olhar, né, hoje nós temos uma gama muito grande de investimento, né? Então o indivíduo hoje ele consegue investir em bolsa, ele terceiriza esse investimento para bancos, sei lá, hoje tem tantas operadoras ou tantas coisas, né? Eu gosto de dizer que eu sou extremamente conservador, né? Eu acredito em coisas que eu vejo e acho que até, né, se a gente está falando um pouco de filosofia, o investimento tem que ter uma função social, né? Função social, e você pegar essa terra que era improdutiva e transformá-la em produtiva. Você fala, mas eu invisto na bolsa, eu compro uma ação de uma empresa, aquela empresa também está investindo, mas às vezes não está investindo no seu Brasil, no seu país, às vezes você não sabe efetivamente qual é o propósito daquela empresa, né? E quando você investe em algo que você está vendo, você pode perceber a modificação que aquilo pode estar fazendo no meio, né? Então isso é muito gratificante, né? Eu falei para vocês que às vezes eu compro fazenda abandonada e aí ela começa a produzir, às vezes aquela família que trabalhava ali, que estava até sem emprego, volta a ter um emprego e começa a movimentar isso, né? Então isso dá um prazer enorme, né? E mais do que isso, né? Ou seja, é uma coisa palpável, né? Quando você investe, você faz, eu sou muito avesso a esses outros investimentos, né? Eu acho que eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo sentir isso palpável. Agora você comprou uma terra, comprou um terreno, construiu ali uma loja. Coisa tem que ter cheiro, né? Isso. E outra coisa, seu dinheiro não vai embora nunca, né? Ao longo desses, vamos pensar aí, desses 25 anos, né? Que eu sou médico e comecei a investir fora da medicina, já tive inúmeros colegas que perderam muito dinheiro nesses outros esquemas. E eu não vi um colega que comprou um terreno perder dinheiro, não vi um colega que comprou uma esquina ou que comprou uma área rural perder dinheiro ainda. Então, se perguntar para mim, tudo bem, você tem um pequeno capital, você botar ali na bolsa, brincar com a bolsa, mas achar que isso vai servir para você a hora de aposentar, eu não vi isso no nosso meio ainda. Eu escuto falar, mas eu não vi, eu desconheço, Vinícius. Eu desconheço, né? Eu acho que, assim, dentro da diversificação faz parte, eu acho que faz parte você ter. E outra coisa que é interessante para você empreender é que você tem que contar se você se aguenta se o empreendimento der errado. Essa é uma coisa muito interessante. Bom, eu vou investir X, isso aqui nós estamos falando bem informal. Eu aguento se o empreendimento der errado? Eu aprendi com um paciente, que a gente aprende muito com os pacientes, muito mesmo. Aprendi com um paciente que falava para mim assim, teve uma época que eu estava pensando em café, porque meu avô plantou café há muito tempo, e eu estava pensando em plantar café, e ele era um grande cafeicultor no Paraná. Daí ele falou para mim assim, grosso, falou para mim assim, doutor, vou dar um conselho para o senhor. Se o senhor não puder ter uma safra no campo, uma safra no silo e uma safra no banco, não se meta besta. Não se meta besta. Curto e grosso. Curto e grosso. Não se meta besta. Quer dizer, você tem que estar preparado para o insucesso.
Então, não adianta você investir tudo que você tem em alguma coisa, porque se essa coisa e eu já tive muitas situações, não deram certo para mim. Acho que a maioria, se eu somar, a maioria deu. Mas muitas situações que a gente não deu certo, perdi dinheiro, tive que recomeçar de novo. Não é um paraíso. Não é um paraíso. A gente pode caprichar, fazer tudo, mas tem que ter esse lastro, que eu brinco, tem que ter o lastro para você poder continuar. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria falar um pouquinho. Tá? Também, eu ia falar agora justamente para ver uma dica que vocês têm para quem está começando nesse plano B, essas coisas, para não perder tempo nem dinheiro nisso, que nem você falou. Muito tempo estudando, muito tempo investindo em algo que pode não dar certo. Queria saber o que vocês fizeram principalmente para o negócio de vocês dar certo. Bom, acho que a primeira coisa, né, invista em você. Né? Você tem que ter a formação, você tem que estar preparado. Né? O maior capital que tem é você. Tá? Então, isso é indiscutível. Né? Se você for ver a trajetória, é muito preparo, é muito estudo, humildade. Né? E a segunda coisa, se eu tiver que dizer, compre coisas palpáveis que você consegue. Né? E eu gosto muito de espaço vazio, terreno, né? Terra, né? Então, se você perguntar para mim, eu acho que é isso. Eu acho que isso, ele está bem certo nessa parte. Eu acho que nessa parte você tem que ver uma coisa assim, você fala assim, não é gastar tempo. Quando você está estudando, eu fiquei lá estudando um bocado, fui atrás, né? Fiquei me comunicando com o Andrew mais de ano, para aprender como era, fui a São Paulo aprender, né? Fazer curso. Isso não é perder tempo. É o quê? É você estar fazendo uma plataforma mais firme para você ter menos chance de insucesso. Pode ter insucesso. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Eu plantei, né? Eu estou nessa área já indo para 12 anos, e por 6, 7 anos eu já tinha árvore para cortar, mas não tinha preço. Entendeu? Valia a pena mais eu deixar a árvore plantada do que cortá-la. Mas é uma vantagem, porque se eu estivesse plantando soja, estivesse plantando milho, eu não teria essa chance de esperar o ano que vem. Então, esse tipo de raciocínio é que me levou para essa área. Eu não teria coragem de trabalhar com essas coisas que dependem tanto do clima. A gente tem pacientes que o cara chegou para mim umas 2 semanas atrás e falou, nossa, doutor, se não chovesse naquela semana eu tinha quebrado. Meu pai brinca que o consultório é o confessionário. É uma delícia. Se você, assim, a gente pode passar na vida sem prestar atenção ou prestando muita atenção, né? E prestando atenção a gente pode aprender muito com os pacientes, muito com quem trabalha com você, né? Muito com as pessoas com quem você se relaciona. E só que é isso que ele falou, a gente tem que ser, a base do negócio é a confiança em você e a humildade. Pé no chão. Humildade é uma coisa importante. Eu acho que é isso. Não, e com essa mensagem, ficou um ótimo encerramento aqui, já foi um epílogo para a nossa conversa, Lucas. Exatamente, eu acho que nossa conversa hoje agregou muito, tanto para nós estudantes de medicina, quanto para as pessoas já formadas. Eu acho que pode agregar para a vida de cada um aí. Queria agradecer a presença de vocês dois, agradecer por aceitarem o convite do nosso primeiro podcast. Está sendo um teste ainda, temos muito a melhorar, mas vamos dar seguimento nesse projeto aí. Obrigado, doutor Vinícius, obrigado, doutor Horácio. Queria agradecer também à ML e ao professor doutor Marco Cruciol, que está guiando a gente nesse projeto. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu quero agradecer a Associação Médica pela oportunidade, na figura do Lucas, o Marco, né? Se me permitir, Marquinhos, vai ser Marquinhos para nós, né? Vinícius, e a oportunidade de estar aqui com o Vinícius, né? Trocando experiência, né? A gente aprende todo dia, né, Vinícius? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso, espero que os alunos, os colegas mais jovens possam ouvir e possam nos ensinar mais coisas, porque nós estamos aprendendo todo dia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu queria agradecer, claro, a oportunidade da ML, continua sendo nossa casa, eu participei muito tempo, agora a gente está um pouquinho mais distante,
mas é um prazer. A iniciativa de vocês é uma iniciativa muito justa, né? E no que a gente puder contribuir e aprender, como disse o Horácio, é um prazer para nós. Obrigado a vocês dois, a toda a equipe de retaguarda, é um prazer trabalhar com vocês. Foi uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. Encerramos então o nosso episódio aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e fiquem atentos para os próximos episódios do AML Cast com a Vitrac.